Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Mais um dia, dia 14 de julho, dando prosseguimento ao nosso projeto Santo do Dia. Quem será o santo de hoje? Bom, a primeira coisa que deve ser dito do nosso santo de hoje é que ele propõe para a humanidade, para a gente, uma proposta, uma mensagem bastante oportuna que nos estimula a viver a caridade verdadeira, ou seja, a primazia da caridade. Na encíclica Deus Caritas Est, ou seja, Deus é caridade, Bento XVI insere esse santo entre os célebres modelos da caridade social, apresentando-o como exemplo para todos os homens de boa vontade. No decreto de canonização, Bento XIV o define como fundador de uma nova escola da caridade. Você já sabe qual que é? O santo de hoje é São Camilo de Leles. Certamente tem muita gente que conhece esse santo, um santo que tem uma história muito bela, muito bonita. São Camilo de Leles, ele criou a Ordem de São Camilo. Ele é o padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Foi declarado santo no dia 29 de junho de 1946 pelo Papa Bento XIV. São Camilo de Leles nasceu em Bachianico, cidade do Reino de Nápoles, na Itália, no dia 25 de maio de 1500. A mãe foi quem educou Camilo na infância e também na adolescência. Educou na religião, na moral e nos bons costumes. Porém, quando Camilo tinha apenas 13 anos, a sua mãe faleceu. O baque foi grande. Imagine só, uma criança com 13 anos perder a mãe. Camilo tornou-se rebelde e passou a detestar os estudos. Olha só, hein? Para quem não quer estudar, basta uma oportunidade. Mas isso aqui são os planos de Deus, que ainda vão se manifestar na vida desse jovem de 13 anos aqui. Então, Camilo foi viver com o pai. Foi uma experiência difícil, pois o pai era viciado em jogo, por isso não tinha estabilidade. Vivia mudando de lugar por ganhar e perder tudo que tinha no jogo de azar. Apesar dessa fraqueza, que hoje sabemos ser uma doença, a dependência do jogo, o pai amava Camilo e queria ajudá-lo. Por isso, quando Camilo fez 14 anos, colocou para trabalhar no exército como soldado. A essa altura, Camilo mal sabia ler, mas tinha um corpo muito atlético. Por isso, sobrava para ele os serviços braçais, ou seja, não sabe ler, não tem um intelecto muito desenvolvido, então vai trabalhar no braço mesmo. Por falta de escolaridade, nunca saiu do posto de soldado. Quando Camilo tinha 19 anos, seu pai faleceu. Agora imagina. Como herança, Camilo recebeu apenas a espada e o punhal do pai. Nessa época, Camilo já era famoso por ser um jovem forte, violento, brigador e fanático pelo jogo. Olha só, gente, que tristeza, hein? Herdou do pai a jogatina. A morte do pai acentuou esses desvios de caráter de tal forma que os outros tinham medo dele. Como pai, ele passou a ganhar e a perder tudo que tinha no jogo. Gravemente doente, foi a Roma, onde foi internado no Hospital dos Incuráveis. A paixão pelo jogo fez com que o demitissem daquele estabelecimento. Posto na rua, doente, pobre, procurou serviço como servente de pedreiro, trabalhando em seguida numa casa que os capuchinhos estavam construindo. No ano de 1570, um frade franciscano não teve medo de Camilo e conversou longamente com ele. O que lhe marcou foi essa frase que o frade corajosamente disse para ele. Porque imagine só, você está diante de um cara muito forte, muito brabo, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que está desempregado, que está doente. Ainda assim, esse frade vai ter a coragem de conversar com ele. E o que vai marcar São Camilo é essa frase aqui: Deus é tudo, o resto é resto. Devemos salvar a alma que não morre. Os dois então se tornam amigos.
Camilo sentiu que, apesar da violência que ele cultivou, alguém conseguiu enxergar sofrimento e bondade em seu coração. Isso foi tão surpreendente e bom que ele quis entrar para a Ordem dos Franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado por causa de uma enorme ferida que ele tinha no pé. Essa ferida perseguiu ele por muitos anos ainda, tá? O contato diário com os franciscanos foi mudando seu coração. Certo dia, quando ia para o trabalho, teve uma visão que mudou sua vida definitivamente. Essa visão nunca foi revelada a ninguém. Porém, depois dela, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente. Ele tinha então 25 anos. Dirigiu-se ao Hospital Santiago, em Roma, onde foi aceito, e como não tinha dinheiro, ofereceu-se para trabalhar como servente e enfermeiro. Dedicou-se exclusivamente ao serviço dos enfermos. Que lindo, né? Procurou trabalho, não conseguiu, né? Encontrou uma brecha ali para trabalhar no hospital e vai aproveitar essa brecha, né, para fazer o bem também. Observando que os pobres e doentes sofriam muitas privações, em 1582, Camilo começou a procurar as pessoas que aceitassem, né, socorrer os pobres e os doentes e criou uma irmandade que teve apoio do Papa Sisto V. Os primeiros irmãos eram leigos, mas em seguida, alguns sacerdotes se juntaram à irmandade. Adquiriram uma casa onde moravam em comunidade. A irmandade deu tão certo que, em pouco tempo, Camilo teve que abrir novos institutos na Itália, Cilícia e outras partes na Europa. Seguindo ainda o conselho de São Felipe Neri, olha só, amigo de um santo, hein? E o exemplo de Santo Inácio, apesar de seus 32 anos, voltou ao estudo e foi ordenado sacerdote. Olha que lindo, hein? Se entregou tanto à missão de ajudar os pobres que voltou a estudar e foi assim ordenado padre. São Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles. Os enfermos que tinham condição de se manifestar, agradeceu emocionados pela atenção e carinho que recebiam daquele jovem forte e cheio de amor cristão. Muitos se converteram ao serem curados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. Nada melhor que um pecador convertido para converter um outro pecador, né? Por ocasião da peste em Roma, embora doente e sofrendo dores horríveis no pé, que nunca sarou, né? Ia de casa em casa procurando, socorrendo e consolando os pobres doentes. Numerosos são os casos em que foi visto levando nas costas os doentes, isso mesmo, ele levava alguns doentes nas costas com o pé ferido, né, ao hospital, onde os tratava com a maior dedicação. Quando a peste, aquela peste negra, né, todo mundo já ouviu falar, né, chegou em Milão, né, Camilo acompanhou-a levando consigo a caridade e o zelo apostólico. Muitos doentes recuperaram a saúde só pela palavra e oração do sacerdote. Em 1591, o Papa Gregório IV reconheceu a Irmandade como uma ordem religiosa. Camilo era humilde e, por causa da humildade, era muito querido em Roma. Chorando sempre os pecados da mocidade, ou seja, arrependido do que fazia, né, quando novo, dizia-se indigno de morar entre os homens e ser merecedor do inferno. Palavras de elogios entristeciam e irritavam o sacerdote. Não permitiu que o chamasse fundador de uma ordem. Camilo era caridoso para com os outros e severo para consigo mesmo. Quase todos os santos são assim, né? Muito doente e desenganado pelos médicos, Camilo recebeu o santo viático das mãos do cardeal Ginásio, protetor da Irmandade. Vendo a sagrada hóstia, disse, com as lágrimas nos olhos, isso foi o que ele falou: alegro-me por me terem dito que entrarei na casa do Senhor. Reconheço, Senhor, que sou dos pecadores o mais indigno de receber a vossa graça. Camilo de Leles faleceu em Roma no dia 14 de julho de 1614. Enquanto os médicos preparavam seu corpo para o sepultamento, perceberam que a úlcera de seu pé havia desaparecido. Olha só um milagre, hein? Em 1746 foi canonizado pelo Papa Bento XIV.
São Camilo é padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Que história linda, hein, meu povo? Então vamos encerrar com a oração de São Camilo. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai minhas dores, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade eterna. Amém. São Camilo, rogai por nós. Convido os irmãos amanhã, a não deixarem de ouvir o Santo do Dia 15 de julho, que será narrado pelo irmão Nilson. Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A resposta, você sabe.